Tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Certo? Então, na aula passada, a gente começou a falar sobre como é que faz o mapeamento de texturas, né? Eu cheguei a mostrar esse exemplo do Robin, que é um modelo 3D que tem que é uma imagem, né? A textura é uma imagem colorida que a gente mapeia para determinados pontos dos vértices, certo? Aí eu cheguei a mencionar que essa função de mapeamento tem que ser bijetora, né? Você tentar usar né? Se você tentar usar uma função que não seja bijetora ou não tem essas características, qual é o problema? O problema é que você vai ter, vou fazer uma correção, né? Que eu falei, o problema não é ter duas cores, porque essas duas cores, eu falei, você pode ter, se não for sobre bijetor, você pode ter duas cores mapeadas, uma cor sendo mapeada para 2 pixels, né? Um pixel sendo mapeado para dois. Você poderia obter resultados estranhos, né? Um pixel sendo mapeado para dois vértices diferentes, né? Você poderia ter regiões que deveriam receber cor que não recebem, né? Você pode ter 2 pixels sendo mapeados para o mesmo vértice, né? Que é coisa que você também não quer, né? Quando eu falei cor, né, na aula passada, essas coisas que você está falando. Quando eu falei cor, na verdade, está falando de pixel, né? Porque quando você tem uma textura, você tem cada pixel, você tem uma cor ali, né? Tá? É lógico que você pode ter pixels com a mesma cor, né? E se você tiver 2 pixels sendo mapeados para o mesmo vértice e os 2 pixels têm a mesma cor, isso não já é problema, né? Mas se eles tiverem cor diferentes, vai dar problema, vai gerar os defeitos especiais, né? Que eu falei. E até na internet você encontra isso. Então, o ideal não. Você quer que seja uma função bijetora, né? Que para cada ponto do meu modelo, né, exista uma cor correspondente, uma cor e uma única cor no modelo, na imagem correspondente, né, que isso corresponde a um pixel, né? Fazer um mapeamento de pixel ou de cor para pontos ou de pixel para vértices, né? Certo? Aí cheguei a falar sobre essa função, né? Você tem, por exemplo, do tigre, só para mostrar que você não precisa associar a textura com todo o modelo, né? Você pode ter só uma região do modelo, mas o mapeamento entre essa região e a sua imagem de pixels tem que ser 1 para 1, né? Tem que ser a sua função sobrejetora. Então, como é que é essa função de mapeamento? Essa função de mapeamento a gente define como sendo um par, né? Uma tupla, que tem um conjunto de vértices e a função que faz o mapeamento desse conjunto de vértices para o pixel correspondente, certo? Isso aí no caso 2D, né? E num caso assim mais incomum, certamente você também pode fazer um mapeamento textura 3D, tá? Isso não precisa ser 2D. Embora o que vocês vão ver mais, que a gente vai ver, né, durante toda a disciplina, vai ser um mapeamento 2D, que é o que todo mundo usa, tá? Mas também existe mapeamento de textura 3D, certo? Você teria um volume, e aí cada ponto dentro daquele volume corresponde a um ponto dentro do seu objeto, né? Que você está querendo mapear, que você está querendo preencher com algo. Isso não é muito comum fazer isso, certo? Mas também existe, também pode fazer esse tipo de mapeamento, tá? Só para vocês saberem que é possível. Então, qual é que é o processo de a gente criar texturas, certo? Tem várias maneiras, né? Uma das maneiras é você escanear imagens reais, né? Você pega sei lá, uma fotografia, você escaneia ela para tirar uma textura dali, né? Você também pode tirar uma foto, né? Uma imagem, tirar uma fotografia, seria essa síntese, né? A partir de cenários reais, né? Na verdade, mais reais. Você tiraria uma foto, por exemplo, da parede, ou então da grama, né? Você tiraria em alta resolução de preferência, né? De terra, para você poder usar como textura, seria outra maneira, né? Você teria que tirar foto sem flash, né? Claro.
Porque quando você está fazendo, quando você está criando a textura, você não quer sombreamento, certo? Quando você está pegando, tirando uma foto de uma textura, você quer pegar só a cor pura, né? Então, o ideal quando você faz um tipo de fotografia dessa é que você tente reduzir ao máximo a quantidade de sombras na fotografia que você está tirando, certo? Vou até mostrar um exemplo para vocês, que para vocês tem exemplo na internet que o cara cria uma textura bem realista, certo? Só que na hora de tirar a fotografia, ele coloca sombras, né? Acho que eu posso até mostrar logo, para não ficar tão chato assim. Tão subjetivo, né? Por exemplo, esse aqui é um modelo, né? Estão vendo a minha tela? Sim, professor. Certo? Aqui é um modelo que eu peguei ontem na internet, tal da Jess, né? Tem o endereço aí depois se vocês quiserem pegar ela também. Isso aqui é do jeito que você faz, né? E aqui tem as cores, né, associadas a ela, né? Que aí quando você faz logo o mapeamento de textura, ela fica fica um modelinho bonitinho, né? Quando você faz a associação correta das cores, né? Só que esse modelo tem um problema, né? Tá vendo aqui, ó? O cara, ele tirou a fotografia, né, da menina para poder fazer esse mapeamento de texturas, né? Que é o que eu estava te falando, pode tirar a foto. Só que na hora de tirar a foto, né, ele pegou o quê? Pegou as sombras, né? Também. Aí isso aí não é legal, né? Dá também para a gente ver aqui. Deixa eu abrir aqui a fotografia da textura. Abrir com o Viewer. Certo? Isso aqui é mapeamento de textura. Dá para ver aqui, né? As sombras, ó. Que tem na camisa dela, né? Aqui perto do pescoço, né? Tem algumas regiões aqui da imagem que você tá vendo que o cara, na hora de bater a fotografia, fica com as sombras, né? Perto da perna dela também tem. Isso aqui é a perna, ó. Isso aqui são as pernas. O cara pegou também algumas texturas. E isso é ruim, porque você vai ver que na hora que a gente for você tentar fazer alguns movimentos de câmera, né? A luz vai estar vindo de uma direção, por exemplo, eu posso ter uma luz vindo dessa direção daqui, que teoricamente era para estar toda clara, né? Mas como tem essa sombra que foi colada em cima dela, não vai clarear. Certo? Fica sem sentido, né? Tem uma região que está sombreada, mas está com luz em cima. A luz vai no máximo clarear um pouco a sombra, mas vai ficar estranha, ainda vai ficar sombra, né? E mesmo que ela clareando a sombra, ela também clareia a outra região do modelo, né? Então não fica legal, certo? Esse aqui é o modelo gratuito que eu peguei na internet, né? Dá para você ver o que eu estou falando, né? Você tira a fotografia e você usa aquela fotografia como textura, né? E a terceira maneira seria você criar um algoritmo, né? Você fazer um algoritmo que produz textura, isso aí é muito comum para você poder adicionar ruídos, certo? Pode parecer estranho para algumas pessoas, mas às vezes a gente quer, quando a gente modela, quando a gente cria um modelo 3D, né? Esse modelo 3D ele é muito perfeito, né? Você faz o modelo, ele fica muito perfeito. Tem até uns truquezinhos, né, que as pessoas fazem, né? Quando você vai modelar um corpo humano, você pode tipo cortar ele ao meio, né? E modelar só um lado, e aí o outro é um reflexo desse lado que você está modelando, né? Você não precisa fazer isso. Tem gente que faz isso. O problema é quando você faz essa história de você cortar, por exemplo, porque vocês vão ver isso na internet, provavelmente, que o cara corta no meio, o cara, e ele modela só um lado do corpo humano e o outro. Isso aí não pode ser só para humano, não pode ser para cavalo, cachorro, seja lá qual animal. O problema de você fazer esse tipo de coisa é que você está gerando um modelo muito perfeito. O ser humano, ele não é simétrico, tá? Muita gente tem essa ideia errônea, né? O ser humano que os animais são simétricos, a natureza é perfeita. Não, na verdade, não é assim. O meu olho, ele não está na mesma posição que o meu outro olho. Ele pode estar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, né? A minha boca desse lado aqui não é igual à minha boca desse lado. Minha orelha da direita não é igual à minha orelha esquerda. Nem minha mão direita é igual à minha mão esquerda. A grosso modo, você pode considerar que os dois são iguais. Mas não são, tá? Os artistas, às vezes, consideram que são iguais para poupar trabalho. Mas não são.
E se você tentar fazer um modelo como se fosse tudo perfeito, tudo igual, as pessoas vão notar. Isso aí entra num outro assunto que talvez a gente pode discutir, né, que é o vale da estranheza, né, o Uncanny Valley, que é quando você faz um negócio assim que parece que está muito próximo da realidade, mas não é a realidade, nosso cérebro se sente incomodado, né? A gente acha aquilo ali estranho. E uma das razões para você considerar um modelo 3D estranho seria essa história de ser muito simétrico, né? Porque ele dá uma impressão que ele é um robô. O ser humano não é assim. Mas para que eu estou falando isso? Porque quando você faz um modelo desse tipo, que é muito perfeito, seja usando simetria ou não, às vezes você precisa adicionar ruído a esse modelo, certo? E você adicionando ruído, você vai criar umas pequenas imperfeições no lado do tamanho da mão, certo? No tamanho da orelha, na posição do olho, na pele, né? E você gerando essas imperfeições, você consegue gerar uma textura mais realista, né? Uma cor mais realista, um modelo mais realista. Então você quer gerar isso, né? Para você gerar isso, normalmente a gente usa algum tipo de algoritmo, né? Ou então alguma simulação física também, né? Para poder testar, pra gerar a aparência de água, né? Por exemplo, de repente você não quer renderizar água, porque renderizar fluidos, certo? Como fogo, fluidos, quando a gente diz fluidos em computação gráfica, a gente está querendo dizer, e a gente vai ver isso na parte de animação ainda no futuro, tá? Mas quando a gente faz renderização de fluidos, a gente está falando de tudo não é sólido, né? Tudo que não é sólido é chamado de fluido, basicamente. Água, gás, fogo, certo? Lava, tudo poeira, tudo chama de fluido. E fazer animação de fluido é uma das coisas mais difíceis que tem em computação gráfica, tá? É super pesado para qualquer computador. Pode pegar o computador mais potente que você quiser, né? Da NASA, tem um computador lá da NASA, não sei quantos bilhões de dólares. Ainda assim, para fazer fluido, ele vai penar, tá? É lógico que depende do tamanho da simulação, né? Depende de quantas partículas você vai usar. Tem a série de parâmetros que precisam ser configurados, mas dá para facilmente criar um modelo que ele não vai conseguir simular corretamente. Então, como fazer simulação de fluidos é um negócio difícil, a gente você pode criar uma textura que simula água, né? Que parece com água, mas não é água, né? Aí essa textura engana, né? Que você pode usar isso em jogo, né? E de repente uma simulação que é de repente só para mostrar para o cliente, né? Você não está interessado que seja o comportamento da água seja exato, né? Só está querendo dar uma ilusão e tal. Então, a gente cria esse tipo de textura também, tá? Então, isso que eu estava falando aqui, um desses exemplos é a função ruído, né? E é fácil, né, gerar uma dessas funções, né? Basicamente, de maneira mais ingênua, né? Você sorteia uma cor para cada ponto, né? Um gradiente de cinza, né? Também tem um mapa de alturas também, isso é chamado às vezes, tá? Não sei se já ouviram falar, mas só um parênteses aqui, né? Que a função que a gente tem no computador não é randômica, né? Realmente, certo? Um processo randômico, real, ele deveria garantir que cada sorteio que a gente faz é independente um do outro, tá? É bom vocês que são da área de computação também saber que quando a gente usa essas funções tipo random, né, que tem no computador, aquilo ali não é um número realmente randômico, tá? Ele tá usando uma lista, uma fórmula para gerar aquele número, tá? Uma função. No fundo é isso, ele está usando uma função para gerar aquele número, que é um número que tenta ser ao máximo randômico, tá? Mas não é randômico, ele se repete, é possível você adivinhar, tá? Qual é o número que vai vir em seguida. E como não é um número realmente randômico, às vezes a distribuição desse ruído não fica muito legal, tá? Às vezes a distribuição do ruído não fica uniforme, tá? Você implementa uma função randômica que era para se comportar de uma determinada maneira, só que ela não se comporta da maneira que você está pensando. Por quê? Porque justamente o computador ele usa números pseudo-randômicos para fazer essa, para usar o rand, né? Para fazer o random, né?
vocês quiserem saber mais sobre isso, né? E vocês tiverem problema um dia com isso, vocês podem ir nesse site aqui, random.org, se eu não me engano. É exatamente ele. Olha lá, ó. Certo? Ele tenta... teoricamente, ele gera números verdadeiramente randômicos para você, tá? Ele tem tipo um web service, se você quiser, você faz uma requisição e te gera um número randômico, tá? Realmente randômico. Ou então você pode... E se eu não quiser usar um site, professor? Se eu precisar, né, disso alguma época na minha vida, não quiser um número e eu não quiser usar um site, um web service para fazer isso. A outra ideia para você gerar números verdadeiramente randômicos é usar algum tipo de sensor, tá? Sensor de temperatura, sensor de movimento, e você colocar isso como entrada para o seu processo randômico, tá? Que aí garante que é o ruído que você vai... Todo sensor tem, tá? Só o ruído que esse sensor vai ter vai servir como número randômico real, tá? Só para vocês saberem. É uma curiosidade, né? Fechando parênteses aqui, mas que alguns de vocês podem precisar, tá? Em alguma época no futuro. Certo? Então, um exemplo de aplicação dessa função de ruído, por exemplo, é você poder gerar textura de mármore, tá? O cara tem aqui a fotografiazinha da função que ele gerou, né? Se fosse isso aqui é uma função senoide ou cossenoide, que seja, né? Nas regiões baixas, né? Aqui vai para cima e para baixo, né? Nos vales, como é vale, fica preto, né? A figura. Aí ela vai crescendo até a hora que ela se aproxima do pico, que é branco. E quando ela volta de novo no vale, fica preto, né? Isso aqui, na verdade, essa figura não tá... Eu peguei isso do livro, né? Do nosso livro lá se não me engano, foi do livro do Luiz Velho. Essa figura não está bem alinhada, mas o pico, na verdade, seria aqui, né? Aqui é o vale, aí cresce, vai até o pico, aí desce de novo para o vale, né? Seria uma função senoide. Só que fazer o mapeamento dessa textura aqui, que seria uma função senoide, né? Para cada linha, né? Aqui tem uma função de seno para cada linha dessa imagem. Todas essas aqui são as linhas, né? Ia gerar um vaso, né? Que seria só todo listrado, né? Tipo, como se fosse aquele xadrez de prisão, né? Aquelas roupas de prisioneiro. Adicionando ruído à minha função senoide, eu consigo gerar uma perturbação nessa figura original e ficar uma linha não tão reta, né? Tá? Devido a esse ruído que eu adicionei na figura. E aí gerar uma textura que parece mais com mármore, né? Ficar um negócio... Você não ficar tão perfeito, né? Aqui do jeito aqui também esse mesmo ruído também serve para gerar essa ondulaçãozinha que vocês estão vendo aqui na água, né? Certo? Isso aqui também só é uma textura que o cara aplicou, né? Azul, só que ele colocou umas perturbações, tanto de altura como nas normais, tá? Para produzir esse efeito aqui, tá? Isso aqui não é simulação de fluidos. Isso aqui só é uma textura, tá? Por isso que eu disse que é mais usado às vezes, né? Dá até para fazer não sei se dá para fazer movimento. Aqui tem outros exemplos aqui também de outras texturas, né? De madeira. Isso aqui eu não sei exatamente para que é isso, né? E outros tipos também de pedra, né? Que eu também não conheço. Tá? Então, qual é o tipo, os mapeamentos? Como é que a gente faz mapeamento de textura, certo? Tem várias maneiras de fazer. O mais comum é essa parametrização, tá? Chamada de UV mapping, certo? Existe uma área da geometria chamada topologia, tá? A topologia, ela estuda como é a vizinhança entre os vértices de um modelo, certo? E a topologia permite nos dizer, por exemplo, que uma esfera ela pode ser mapeada para um plano, certo? A gente não faz isso, né? Não tem o nosso mundo, né? Ele é um elipsoide, né?
Mas a elipsoide, o nosso mundo, que a gente considera normalmente que é uma esfera, que ele pode ser mapeado, ele pode não, isso aí é quem garante a topologia, né? O estudo topológico, a topologia, tem o nome da disciplina de topologia geométrica, a topologia geométrica nos garante isso, né? Que a gente consegue mapear o nosso mundo para um plano 2D, tá? Não somente isso, tá? Mas o que mais? Um travesseiro pode ser mapeado, uma garrafa, que desde que esteja com a tampa fechada. O que mais? Que objetos a gente poderia... Uma banheira. Que, não sei, deixa eu ver aqui o que tem aqui. Um controle pode ser mapeado. Certo? Uma porta, desde que seja um pedaço de madeira sólido, tudo pode ser mapeado para 2D, certo? A ideia da parametrização é como se você pegasse um modelo 3D, uma tesourinha, né? E vai recortando em volta da pessoa, né? Para depois planejar, ou então achatar, né? Se você quiser, eu pego um rolo compressor e eu achato um modelo 3D no plano, certo? Essa é a ideia da parametrização, né? Que é o que eu te mostrei, que a gente viu aqui nesse caso aqui, tá? Mas nesse caso aqui da modelo, que é o que o Blender usa, né? Não deu para ver ainda. Mas veja que aqui, quando eu coloco aqui para ver os vértices dela, né? Então, a gente colocar aqui só... Deixa eu ver... Né? Aqui, né? Esses vértices faces dela, né? Elas precisam ser mapeadas, né? Que são tudo triângulos, né? Só para a gente ver de perto, ó. Certo? Elas são mapeadas para algumas regiões da figura, né? Certo? E aqui na figura a gente também pode ver o frame all. Scale. Certo? Ó. Eu queria escalar a figura toda, mas só para a gente ver que todos esses triângulozinhos que compõem o nosso modelo, eles estão sendo mapeados para a figura, tá? Eles foram achatados, né? O cara fez vários recortes, né? Certo? Porque como o nosso corpo humano ele não é uma esfera, né? Ele não é topologicamente simétrico a uma esfera. Nós temos buracos no corpo, né? Ele fez um recorte para criar estruturas que são topologicamente equivalentes à esfera e depois fez um mapeamento, né? Desses pontos e vértices para uma figura 2D, né? Para poder fazer achatado. E aí depois basta mapear para as regiões correspondentes, né? Os vértices da face foram mapeadas para cá, né? As faces que são correspondentes ao cabelo, né? Ó, foram mapeadas para essa outra região de textura aqui, né? Certo? As pernas foram mapeadas para cá, isso aqui são as duas pernas, né? Isso aqui é o fundo dos sapatos, por exemplo, ó. Os caras aqui, certo? Que vai pintando, fazendo um mapeamento correspondente, né? O problema da parametrização é essa, tá? Que você precisa fazer essa decomposição da sua imagem. É lógico que existem algoritmos que fazem isso para você automaticamente. Isso é chamado de unwrapping, tá? Que é tipo você... Unwrapping seria você abrir um presente, né? Você pode imaginar como se como se o modelo 3D fosse um papel de presente, né? Que está embrulhando uma pessoa real, né? Ou você pega, por exemplo, fosse fazer um modelo 3D meu, né? Você pode imaginar que eu pegasse várias folhas de papel e colocasse me embrulhar todo, certo? Com folhas de papel. Essas folhas de papel que me embrulham, isso seria o meu modelo 3D, certo? É lógico que ignorando sobreposições, tá? Na hora que um pedaço de papel se ficasse por cima do outro, eu cortaria aquele pedaço fora para ficar uma justaposta à outra, né? Uma do lado da outra, folha de papel, tá?
Não tem regiões uma por cima da outra desse jeito, não, tá? Assim, são duas folhas de papel, uma por cima da outra, não, tá? Sempre uma do lado da outra, certo? Você faz essa cobertura do modelo 3D e depois você coloca essas folhas de papel no chão, né? Que esse aí seria uma representação do modelo, né? Nós teríamos que pegar uma tesoura, recortar, né, os excessos e regiões que estão sendo sobrepostas. Mas quando eu colocasse de volta para o chão, isso seria o meu modelo 3D planificado, tá? O que importa para a topologia, na verdade, é para saber se o modelo é topologicamente equivalente ao outro, é a quantidade de buracos, tá? Que ele possui. Uma rosquinha tem um furo, né? Então a rosquinha é topologicamente equivalente a uma caneca, por exemplo, certo? Quer dizer que eu consigo achatar uma caneca para virar uma rosquinha. Uma rosquinha pode virar achatada para virar uma caneca. Do mesmo jeito, o que tem mais furo? Uma camisa, né? Uma camisa, ela pode ser achatada, pode ser transformada numa caneca, pode ser transformada numa rosquinha. Tem a ver com a vizinhança, e a vizinhança é influenciada pela quantidade de buracos que existe, ou se não existe buraco nenhum, né? O corpo humano, lógico, tem vários buracos, né? Então, por isso que tem que fazer esses recortes todos. E às vezes também para facilitar, né? O cara faz isso, certo? Isso aí é o chamado processo de parametrização, ok? Só que parametrização, assim, ele tem alguns problemas, né? Você pode ver aqui que algumas faces, né? Elas ficaram meio achatadas, né? Certo? Qual o problema disso? Isso quer dizer que as cores não são distribuídas de maneira uniforme entre todo o modelo. Esse é o problema da parametrização, tá? Ele não garante uma distribuição igual por diária, né? E que ela é todo o processo de mapeamento, certo? Isso é uma coisa que a topologia não está nem aí, né? Mas que todo o processo desse que você faz de parametrização, de mapeamento, pode causar uma distorção, tá? Ele tem algum tipo de problema, né? Quando fizeram um negócio de mapeamento de mapas, né? O Mercator, foi a parametrização, o mapeamento de Mercator, né? Ele ficou famoso, Mercator, acho que é Mercator, né? Ele ficou famoso porque ele conseguia preservar os ângulos, né? Mas você não consegue fazer um mapeamento que sempre preserve todas as propriedades do modelo, né? O modelo ele tem um modelo geométrico, a gente já viu, ele tem algumas propriedades, né? Volume, área, ângulos e comprimento, né? Sempre que você faz um achatamento desse tipo que a gente está fazendo aqui, você está prejudicando algum desses caras, tá? Às vezes a área não é a mesma, certo? A área que eu estou pegando da figura aí, desse vértice achatado, dessa figura achatada, não é a mesma área desse modelo, do modelo em pé, ou então os segmentos não têm o mesmo comprimento, certo? Ou então o ângulo entre os dois vetores não está sendo respeitado no modelo real, certo? Aí no caso aí provavelmente o ângulo se perdeu, comprimento talvez também, certo? Talvez só a área esteja, aliás, só a área provavelmente é que está sendo preservada, né? Você tentou encaixar, né? Ele tentou encaixar os modelos de acordo com as regiões que seriam mapeadas, né? Mas provavelmente o ângulo e o comprimento não está sendo preservado. Isso, qual é o problema? Isso causa distorções no seu modelo, tá? Pode não ser muito aparentes às vezes, mas que existem, certo? Não sei se você sabe, por exemplo, que no mapa mundi, devido à distorção que sofre, né? Os únicos países que são exibidos de tamanho real são aqueles próximos do Equador, né? Conforme você vai se aproximando próximo dos polos, eles ficam maiores do que deveriam ser, né? Os países ficam bem maiores do que deveriam ser. A França, né, por exemplo, ela cabe 21 vezes, você consegue colocar 21 Franças dentro do Brasil. Mas se você olhar o mapa mundo, você vai dizer, mas a França aqui não é tão pequena assim não cabe tantas vezes assim não. Mas por quê? Porque o processo de você pegar um modelo 3D e transformar em achatado, ele distorce, certo?
algumas coisas. No caso aí, essa mapeamento que a gente está usando está distorcendo a área, né? Certo? Para transformar uma esfera em um plano. Então, todas essas parametrizações, independente que você vai que a gente usar, tem um problema, tá? Mas o mais comum que vocês vão ver o pessoal usar na internet é o VMapping, tá? Essa parametrização, tá? Ela usa aqueles mesmos processos de interpolação que a gente já viu, tá? Por isso que eu não estou entrando em detalhes, certo? Mas a ideia seria que você pega, por exemplo, esse triângulozinho aqui, né? E ele sei fazer a interpolação de cores. Então, atribua a cor, o pixel que está em cima do vértice aqui, correspondente, né? Corresponde a essa cor. O pixel que faz a correspondência dessa cor, o pixel faz a correspondência dessa cor. Faça a interpolação e veja qual é a cor que corresponde a um pixel dentro dele, né? E se fosse quadrados, né, a mesma coisa, porque tem modelos que usam quadriláteros, tá? Você faria a mesma coisa. Você pega aqui o triângulo, para cada triângulozinho, né? Você faz a interpolação dele e vê quais são as cores dentro dele, na imagem, e depois você faz esse mapeamento lá para o modelo 3D, tá? É só interpolação, no caso da parametrização, né? No Decal Mapping já é um pouquinho diferente. Decal Mapping é aquela história, você deve ter usado aquelas figurinhas de transfer, né? Talvez, né? Eu usei quando eu era pequeno, né? Que vem no chiclete, que aí você coloca você coloca na sua pele, né? Passa um pouquinho de água, aí deixa, né? E quando você puxa, tá lá a imagem, a sua tatuagem, né? Que sai depois com sabão, né? Mas isso aqui é o Decal Mapping, tá? O Decal Mapping é a mesma ideia. Você tem uma textura e aí você projeta raios de luz a partir da textura em direção ao seu modelo, certo? Para fazer justamente esse processo de tatuagem no seu modelo, tá? Tem algumas utilidades, tá? Isso aí não é totalmente... Vai deixar algumas regiões do seu modelo vão ficar sem textura, possivelmente, dependendo de como é que é o seu modelo, se ele é ondulado, se tem buracos e tal. Mas isso permite você criar uma texturização realista. De repente você está querendo uma imagem que seja projetada em algum lugar, né? Talvez para simular um projetor holográfico, né? Sei lá, alguma coisa do tipo. Um retroprojetor, né? Tem aplicações, tá? O Decal Mapping. Então, ele é uma outra forma também de fazer esse mapeamento, certo? Você tem umas cores na imagem que você quer que ela seja mapeada para alguma região da parede ou de alguma superfície, né? Certo? Transformação. A transformação seria que você, em vez de fazer... Seria o processo da parametrização, tá? É o inverso da parametrização. Em vez de eu pegar uma figura 3D e achatar ela, eu pego a figura 2D, ou 3D, né, se for um mapeamento 3D, e eu deformo ela para ficar no meu modelo, no formato do meu modelo, certo? É o processo inverso. É lógico que esse processo inverso normalmente é muito mais difícil, tá? Mas é possível, tá? Desde que seja topologicamente, sejam dois modelos sejam topologicamente equivalentes, você consegue achar a função inversa, certo? Para transformar uma textura 2D naquele modelo 3D. O problema é que é um processo bem mais difícil, né? Pegar o modelo daquela moça lá e achatar ele, parece ser bem mais fácil do que eu pegar um bando de folha de papel e depois reconstruir ela, né? Mas é possível fazer, tá? Isso aí seria o processo reverso da parametrização. Seria pegar um plano infinito, fazer recortes nele, e depois reconstruir, fazer uma série de transformações nesses planos para chegar no seu modelo. E aí o mapeamento da textura estaria concluído, né? Uma vez que você chega no final. E a superfície auxiliar é quando você faz uma mistura dos dois, tá? Da projeção e da parametrização. Porque a projeção... tanto a projeção como a parede, uma tentativa, né, de você diminuir alguns dos problemas da processo de texturização é fazer uma combinação de técnicas, né? Superfície auxiliar é uma ideia dessa. Faz primeiro uma projeção e depois faz uma parametrização, tá?
Você poderia fazer outras combinações também, mas é só um exemplo de uma combinação possível, certo? Então, aqui no caso, é aquilo que eu estava falando, da parametrização, que é o que a gente já viu, certo? Aqui é no caso da esfera, que é aquela nossa formulazinha do seno A, seno de alfa, seno de beta, né? Que aí, quando a gente está pegando o globo terrestre, que normalmente a gente associa com a esfera, porque a distância, a diferença entre os raios, dos dois raios que formam a elipsoide é muito pequena, mas existe. Isso causa uma deformação, tá? Deixando as regiões perto dos polos muito maiores do que realmente são, certo? Esse pedaço de terra aqui normalmente é bem menor, não é tão grande assim como está aqui, tá? Por exemplo, né? Esse aqui é o exemplo clássico, né? Eu não sei qual é o nome disso aqui, não sei se é Groenlândia, não sou geografia, tá? Não sou formado em geografia. Então, esse pedaço de terra aqui era para ser bem real. Na realidade, ele é bem menor, tá? Se for olhar o globo terrestre lá no... Você pode fazer essa comparação olhando no Google Maps, né? Google Earth, na verdade. Você pegar o Google Earth e de olhar lá no Google Earth para olhar no mapa real, você vai ver que algumas coisas, alguns continentes não têm o mesmo tamanho, por causa desse processo de deformação, né? Que eu estava falando. Outra maneira de você também fazer, isso aqui ainda é o UV Mapping, tá? Seria fazer cilindro, tá? Isso aí também eu tô falando desses dois, porque um é usado em mapas, e isso aqui é usado naquele Street View, né? Do Google Maps. No Street View que você coloca o seu bonequinho, vai girando, né? O que ele fez ali? Ele tirou fotos e mapeou as fotos para um cilindro, né? Certo? Para você dar a impressão que você está ali na região, né? Mas você não está na região, né? Certo? No cilindro, no cilindro, né? Você está na superfície do cilindro e você tem as imagens ao redor de você, né? Que giram. Isso também causa deformação, né? Obviamente, mas dá para simular um ambiente 3D, né? O Decal Mapping, que é aquela história que eu falei, ó, você tem um mapa que você lança raios a partir da figura em direção ao modelo. Aqui está um exemplo, ó, tá certo? Aqui é uma figura, eu lanço raios em direção a um modelo, certo? Para poder pintar uma região daquele modelo, certo? Isso é bom para criar rótulos, né? Para criar uma tatuagem, para fazer alguns efeitos. O Decal Mapping é bastante útil, tá? E a transformação, né? Esse é o exemplo mais simples que tem lá no nosso livro, que você tem uma imagem da Mona Lisa, ela quero colocar num quadro que está num cenário 3D, eu faço a transformação, né, da imagem para o quadro, né? De forma que eu posso fazer um mapeamento, encaixar perfeitamente a figura, certo? Superfície auxiliar, só aquela história da união de técnicas. E aqui tá os problemas que tem, tá? Alguns problemas que pode ter no mapeamento de textura, né? De continuidade, certo? Às vezes você pode ter uma textura... Quando chega se eu quero aplicar uma textura de grama, certo? Com um cenário infinitamente grande. Como é que eu faço, certo? Porque a grama, obviamente, não vai cobrir todo o cenário, certo? E se eu colocar a textura, eu transformar a figura para ficar do tamanho do meu cenário, isso aí vai ficar você vai criar uns fiapos de grama gigantesco, né? Não é isso que você quer, né? Você quer que fique os fiapinhos tudo do mesmo tamanho. Então, um problema de você resolver continuidade, que aliás é o mesmo processo que acontece quando você está querendo aplicar o plano de fundo no seu Windows, né? No seu sistema operacional. Você já deve ter acontecido a mesma coisa, tá? Você pega um papel de parede bonito na internet, né? Eu quero aplicar para ser o meu fundo de tela. Aí o que acontece? Quando você tenta aplicar fazer esse mapeamento de textura, né? Da figura papel de parede que você pegou da internet para o seu computador, você vê que não é do mesmo tamanho, né? A não ser que você já tenha pegado na resolução correta, mas quando é a primeira vez, você não tem noção dessas. Ou então não. É que você saiba. O mais comum é que você achou a imagem legal na internet, quer usar como papel de parede, só que ela não é do mesmo tamanho que você tem. Aí tem várias coisas que você pode fazer, né?
Como não dá a mesma correspondência, o espaço que você quer preencher com aquela textura que você pegou na internet, com papel de fundo, quer preencher a região do seu computador, não corresponde, o que você faz? Você pode fazer repetição, né? Você pode repetir a textura, repetir a imagem, aí fica um efeito ruim. Eu não sei quem é que gosta disso, mas é um jeito de fazer. No caso de grama, seria o ideal, tá? Você repetir a textura, coloca, em vez de você deixar buracos, ou então esticar a textura, você coloca uma do lado da outra, né? E como é grama, né? Ninguém ninguém num cenário 3D, seja para mostrar para o cliente, ou seja, que for, vai ficar olhando para o chão, né? Deixa eu ver aqui se encaixa, né? As duas texturas. Ninguém vai fazer isso. Mas você pode também fazer de um jeito que as duas, quando você fizer a repetição, se você for fazer a repetição, certo? O ideal é que você coloque a textura de um jeito que ela seja complementar, tá? Quando você coloca uma do lado da outra, ela se una para formar uma textura maior. Vocês estão conseguindo entender, né? Que ela seja contínua, né? Como se fosse azulejos, certo? Se eu tenho um azulejo, eu posso colocar vários azulejos um do outro, né? Para preencher a minha região 3D e não vai ficar ruim, né? Porque os azulejos não tem uma região pretinha, né? Em torno deles. Então, eu consigo unir essa região pretinha com a outra região preta do outro e colocar um azulejo do lado do outro sem que fique estranho. A mesma coisa, se for usar uma textura de grama ou de algum outro material, água, seja o que for, tente fazer de um jeito que exista continuidade, certo? Quando você colocar uma textura do lado da outra, vai enganar o cara quem estiver olhando, né, a textura, a não ser que a pessoa vá olhar com muita atenção, né? Mas se não, que a pessoa olhando assim por cima engane, né? Muita atenção só se a pessoa puder dar zoom, né? Por isso que alguns jogos não permitem que você dê zoom. É só uma curiosidade também, né? Porque se você fosse dar zoom nas coisas, você ia começar a ver os defeitos, né? Mas, enfim. Então, um exemplo seria repetir a textura, o outro seria escalonar a figura, né? Voltando, por exemplo, ao seu papel de parede, escalonar a figura para preencher a sua região, né? Você também poderia ampliar a figura, dobrá-la de tamanho para ficar muito maior que a sua resolução, né? E aí você pega só uma região da figura que se encaixa na sua resolução, né? E são algumas técnicas, né, para você poder fazer isso. Você poderia também usar a interpolação, sendo que aí nesse caso, certo? Quando a gente tem interpolação, é quando a gente tem aquela que eu já mostrei para vocês, né? Quando você tem um triângulo, ninguém me perguntou isso, né? Mas enfim, curiosidades. Quando você tem um triângulo, tem 3 vértices, eu consigo interpolar qualquer cara que está ali dentro, né? Mas você também consegue interpolar caras que estão fora, certo? Se você quiser. Isso se chama extrapolar, tá? Extrapolação. Interpolação é quando eu tenho uma região convexa, definida por vértices, e eu quero interpolar, criar entre eles, né, entre os meus polos, gerar cores, né, ali, ou gerar propriedades quaisquer ali no meio. Se eu quero gerar coisas que estão fora, isso se chama extrapolação. É a mesma fórmula ainda, tá? É só uma questão de jargão técnico, tá? Você ainda usaria a mesma fórmula, só que a gente não chamaria mais de interpolação, chamaria de extrapolação. E quando você faz extrapolação é ruim, tá? Por que é ruim? Porque a extrapolação, ela só considera os vértices mais próximos. Na verdade, o que você está fazendo é pegando qual é o vértice do meu triângulo que está mais próximo daquele cara que está lá longe, e a cor dele vai ser provavelmente, prioritariamente, a cor daquele cara, do vértice que ele está mais próximo, tá? É como se fosse... Já viu o efeito já assistiu Star Wars, talvez, né? Aquele efeito quando ele faz velocidade da luz, né? Que faz como se as estrelas estivessem vindo na nossa direção. Você vai ver, se você testar, fazer isso no OpenGL, que é um efeito bonitinho. Se você fizer extrapolação, você vai ver que parece que o seu triângulo, seu quadrado está viajando na velocidade da luz, né? Então, os raios partindo, as cores estão sendo iluminadas a partir dele, né? Ou está emitindo luz, né? Talvez.
se você quiser pensar dessa maneira, não fica legal, não fica o mesmo efeito, tá? Extrapolar, em geral, é ruim, certo? Extrapolar só funciona, seja para qualquer tipo de modelo matemático, para pontos que estão perto, tá? Perto, coisas estão perto, normalmente, né, em geral, né, pode funcionar, tá? Se eu sei, e nem mesmo assim pode errar, né? Extrapolação. Eu já vi, às vezes, você já viu na internet o cara com aquelas camisas assim, dizendo: ah, existem dois tipos de pessoa, aquelas que sabem extrapolar, e aí deixa a segunda opção em branco, né? Aquelas pessoas que sabem extrapolar os dados, e aí o 2 está em branco, né? É para dizer que são as pessoas que não sabem extrapolar os dados, né? Só que extrapolação de dados, na vida real, certo? Não funciona, nem na matemática funciona, muito menos na vida real. Só porque hoje não choveu, não quer dizer que amanhã não vai chover também. Certo? Um dia depois. Não dá para extrapolar. Certo? Ah, mas eu tenho os dados das chuvas, não sei quantos anos. Ainda assim, previsão do tempo, né? Qual é a previsão do tempo que vocês confiam? Né? Muito difícil. O cara olha a pressão atmosférica, olha a quantidade, olha as massas de ar, não sei o que, faz um cálculo miserável e ainda erra, né? Isso é para prever para prever o dia seguinte, às vezes, né? Para dar a previsão do dia seguinte, o cara erra. Então, certo? Esse negócio de extrapolar, né? Fazer previsões a partir dos dados, não é tão seguro como algumas pessoas gostam de fazer parecer. Mas é possível fazer essa extrapolação dos dados. Aí outros problemas que tem, eu falei da continuidade, né? Seria que você pode preencher com repetição ou fazer escala, etc. Seria a deformação, certo? Deformação, isso aí acontece quando você... A deformação vai acontecer mais quando você faz algum tipo de algoritmo, tá? Se você fizer na mão o mapeamento de texturas, que é o que as pessoas às vezes fazem, você não vai ter esse problema de deformação, porque você vai, né, manualmente você ajeita, né, e coloca de um jeito que não gere tanta deformação. Mas se usar um algoritmo ponto, vai ver que às vezes gera esse tipo de coisa. Quando é que isso acontece? Porque o modelo 3D, ele não tem a mesma quantidade de vértices em todo ele, tá? A quantidade de vértices que existe no modelo 3D não é uniformemente distribuída. A minha mão pode ter mais vértices que a minha barriga, por exemplo, certo? Você pode colocar, de repente, só 20 vértices para modelar a minha barriga. Mas com 20 vértices eu não consigo modelar a minha mão, certo? Eu vou precisar de muitos vértices ali. E essa história de colocar mais vértices na minha mão do que na minha barriga, se eu for tentar aplicar uma textura de pele, certo? A minha barriga vai ficar colorida de forma estranha, enquanto que a minha mão vai ficar super refinada, né? Algumas regiões do modelo parece que está esticada, né? Parece que eu apliquei botox na barriga, ou uma coisa assim, tá? Isso é a deformação, tá? Aí como é que você pode corrigir isso? Adicionando mais vértices, ou então ajeitando a textura, né? Aí você pode fazer. Aí os processos de corrigir para a textura é sempre a mesma coisa, tá? Repetição, escala ou ampliação, né? Escala ou... Não é? Tem outro nome, né? Que você... Porque quando a gente aplica escala, né? Não sei se escala pode ser com a mesma razão de aspecto ou não, né? Mas enfim. Então, escala ou repetição seriam dois jeitos tradicionais de corrigir isso. Quantidade de cores, isso aí tem a ver nas fronteiras, né? Você garantir que as fronteiras estejam, eu acabei de falar, que elas sejam contínuas, né? E alias seria quando você produzir texturas quadriculadas, né? De repente, a resolução do seu modelo, se a resolução do seu modelo for muito maior que a resolução da sua textura, você pode causar alguns defeitos especiais, né? A sua textura preencher regiões que ela não deveria estar preenchendo, né? Para melhorar isso um pouquinho, você pode aplicar um processo de smooth, né? Seria um blur, né? Para fazer uma suavização entre as regiões, né? Para não ficar tão aparente esse defeito especial. Mas você tem alguns problemas de texturas, tá? Então, na verdade, como é que você resolve o problema de textura? Através tradicional, repetição em escala,
Ou então, às vezes, aplicando algum filtro, tá? De processamento de imagens, você consegue resolver isso, como o caso que eu acabei de falar do Blue, tá? Negócio de fronteira, para resolver o problema de fronteiras, aí você tem que, na hora de gerar a sua textura, você tem que garantir que a sua textura é contínua, né? Isso é mais chato, né? Porque se você estiver tirando uma fotografia da grama, né? Provavelmente a sua grama não vai ser contínua, né? Não vai dar para fazer isso que eu acabei de falar de continuidade. Mas aí o que as pessoas fazem, você pode usar um algoritmo, né? Você pode usar um algoritmo para gerar grama, que existe, tá, na internet. Sendo que aí você vai gerar uma grama artificial, né? Não vai ser aquela grama mais realista, né? Enfim, todo processo tem uns problemas, né? Nada é perfeito. Agora, a gente sabe, vocês também devem saber que mapeamento de textura, deixa eu ver que horas são. O mapeamento de textura, ele não é de cores, né? Não é o único tipo de mapeamento que existe no modelo 3D, tá? Nós também podemos fazer mapeamento de normais, certo? Normais são aqueles vetores, né, perpendiculares às faces, que a gente já discutiu. E para você não ficar calculando isso toda hora que você for iluminar o modelo, toda vez que você quiser gerar um modelo, as pessoas criam uma textura, certo? De normais. Quando você fala textura, normalmente a gente está falando de cores, tá? Textura é cor. Só que você vai ver mapas de normais, né? Mapa que é o que eu chamo de textura. Porque você vai ver que é uma figura rosa, né? Desse jeito aqui, tá? Rosa ciano, que ela armazena os vetores, tá? Em vez de estar armazenando uma cor ali do pixel, ele está armazenando um vetor, sendo que os três canais, né? RGB, só os dois primeiros, o R e o G, é que armazenam a informação do vetor, tá? Do vetor normal, enquanto o último normalmente é máximo, é branco. É 1, né? Seria apontando para cima, na nossa direção, tá? Por isso que fica essa imagem rosada, certo? Esses vetores normais, eles são vetores que são perpendiculares aos planos das faces que os vértices pertencem, né? O somatório da união das faces ao que os vértices, o somatório das normais das faces ao que o vértice pertence, tá? E você consegue fazer esse mapeamento do mesmo jeito de 1 para 1 do modelo para a imagem, né? Da imagem para o modelo do mesmo jeito. Aquele modelo que eu acabei de falar da GES, né? Ele tem essa parte aqui que é a de textura, né? Mas ela também tem o mapeamento de normais, tá? Que é essa imagem aqui. Se eu pudesse ver. Frame all, certo? Do mesmo jeito que tem aquelas cores, né? Isso aqui são os mapeamentos das normais do modelo, tá? Ela tem, deixa eu ver se eu consigo colocar talvez o magnifier, ajude. Pronto, né? Isso aqui, por exemplo, são as normais do cabelo, ó. Certo? Ó. Aqui são as normais do rosto, ó. Dá para notar que aqui é tipo o nariz, né? Talvez. Mas não é. Enfim, é como se fosse um relevozinho, né? Essa imagem rosa aqui é um mapeamento normais. Eu até fiz para vocês verem. Ela está aqui, né? Também a gente pode ver aqui. O processo de mapeamento é o mesmo, tá? Esse agora não são mais as cores, né? Isso aqui são as normais. Aí tem uma noção, né? Deixa eu colocar uma do lado da outra.
A gente vê mais ou menos o que cada região mapeia, né? Certo? Então, isso aqui são as cores da perna da Jess, né? E essa aqui são as normais, correspondentes à perna dela. Aqui é a outra perna dela, aqui até o joelho, né? E aqui são as normais, né? Dá pra ver que tem uma perturbaçãozinha aqui no joelho, né? Ó, tá? Aí aqui é o rosto, né? Eu tava apontando pro lugar errado até. Tá aqui o rosto dela, né? Por isso que é bom olhar, né? Pronto, tá aqui o rosto dela, ó. Certo? Isso aqui é o rosto dela, as normais, né? Do rosto dela, o nariz, os olhos, a boca. Certo? Então, esse aqui vai dizer o que as normais dizem, né? Diz como a luz vai refletir, né? Aqui é o sapato dela, né? E aqui são as normais de sapato, esse negócio grosseiro aqui. Eu também gerei, para a gente poder ver, o Blender, ele consegue, aliás, que é o modelador 3D, né? Ele pode calcular, né? Também as normais, se você pedir. E eu pedi para o Blender calcular isso para a gente, ó. Olha a diferença, né? Isso aqui são as normais que o Blender calculou, tá? Isso aqui são as normais que o Blender calculou, certo? E essas aqui são as normais que vêm com ela. Olha a diferença, né? Ó. Certo? Então, as normais que vêm com o modelo normalmente tendem a ser melhor, né? É para ser melhor, né? Porque normalmente o cara fez isso o quê? Fez isso através do modelador 3D, né? Talvez, às vezes, em geral, quando a gente faz essas normais, o que o pessoal faz? Ele pega o modelo em alta definição, né? É um truquezinho, tá? Você pega o modelo High Poly, que é alta definição, e gera as normais a partir desse modelo, né? Que tem bilhões de faces. Aí depois você reduz a resolução desse modelo para ficar quase bem quadriculado, como se fosse o Mario de antigamente, né? Aquele Mario 8 bits. Estou exagerando até, né? Mas enfim, fica um cara bem quadriculado. E aí você aplica as normais do modelo de alta qualidade naquele modelo de baixa qualidade, certo? Para gerar um reflexo de luz ótimo, né? Porque isso aqui não é para gerar as luzes, né? Não é para as normais, não é as luzes, não, né? A iluminação, né, do seu modelo, não é para isso que servem as normais. Então, o truque que as pessoas fazem é justamente isso. Você pega um modelo em alta resolução, certo? Isso aqui é a que veio com o modelo, tá? Em alta resolução. Provavelmente isso aqui foi tirado em alta resolução. Aí o cara gerou as normais a partir do modelo em alta resolução, baixou uma resolução do modelo da Jess e depois colocou as mesmas normais do modelo de alta resolução no modelo de baixa resolução, tá? Isso aqui são as normais que eu gerei a partir do Blender, usando o modelo de baixa resolução. Dá para ver que não é a mesma coisa, né? Ó, tem muitos detalhes aqui que se perderam, né? Aqui você consegue ver bem mais detalhes do rosto da moça do que aqui, né? Certo? Então, para vocês saberem, né? Isso. Certo? Então, para isso que a gente faz esse mapeamento de textura. Ele permite você aumentar a qualidade do seu modelo usando uma geometria menos complexa, que vai ser menos pesada para o computador, né? Tá? Isso aqui é um mapeamento de normais. E aqui tem um exemplo até, se vocês forem olhar, deixa eu ver, isso aqui eu peguei da Wikipédia, só que o link não está funcionando. Deixa a gente ir lá rapidinho, porque é legal vocês verem isso. Então, essa figurinha aqui que eu acho interessante. Tá vendo? Eu tenho um modelo 3D aqui, certo? E aí, a partir desse modelo 3D, eu estou criando uma textura aqui normal em tempo real, tá? Embora isso aqui ele esteja colocando, né?
Isso aqui, na verdade, não é nem a textura, tá? Isso aqui é o modelo já sendo mapeado, né? Em 2D, como se fosse achatado o modelo 3D. Mas só para mostrar o efeito que isso aqui causa na textura. O ideal é que isso aqui fosse aquela história fosse rosa, né? Porque normalmente o mapa de texturas é rosa. O mapa normal é rosa, né? Mas aqui só para mostrar como é que qual é o efeito, né, que isso causa na textura, tá? Isso aqui, né? Isso aqui já é o modelo colorido. E uma vez que se eu tenho um modelo 3D e eu gero as normais, eu mostrei isso. Você tem um modelo 3D, eu gero as normais, eu salvo esses modelos no formato de uma figura. Se eu não for mudar as condições de iluminação, eu posso usar aquela mesma normal, né? Certo? Você pode até salvar mesmo sombreamento, né? Talvez, na realidade, normais, você pode mudar as condições de iluminação, perdão. Porque você não pode fazer se você criar um mapa de sombreamentos, né? Se você fizer isso, aí que você não pode mudar as condições de iluminação, que seria esse outro cara aqui, né? Outra questão seria o mapa de alturas, certo? Que isso aí também é usado. O mapa de alturas, né? Isso aqui é uma imagem aleatória, gerada em escala de cinza, que aí eu pego um modelo que tem a mesma quantidade de vértices, e eu vou mover o meu vértice para cima ou para baixo, tá? De acordo com a cor que tem nessa figura aqui, tá? Cinza, o branco seria para cima e o preto seria para baixo, certo? Fazendo esse mapeamento, a gente consegue produzir esse terreno aqui do lado. Isso é muito feito para produção de terreno. Mas não também somente para produção de terreno. Então, você adicionar aquelas imperfeições ao modelo que eu estava dizendo, né? Se eu quero deixar o modelo um pouquinho mais perfeito, eu posso gerar um mapa de ruídos e depois aplicar um mapa de alturas para mexer um pouquinho no vértice, para cima ou para baixo, tá? Quando você mexe nas alturas, você está mexendo o quê? Você está mexendo nas normais, né? Certo? E as normais vai afetar a sua iluminação, certo? Você pode até misturar os dois, tá? Se você quiser, você pode criar um mapa de alturas, um mapa de normais e combinar os dois, né? Mas essencialmente o que você está fazendo é mexendo na normal, certo? Dos dois jeitos. Existe aí um outro processo chamado de bump mapping, tá? O bump map é quando você tem Eu não acabei de falar que o pessoal pega um modelo de alta resolução, né? High definition ou low high poly, né? Gera as normais a partir desse modelo high poly e depois aplica aí no modelo low poly. A ideia do bump map é uma coisa ainda mais tosca, né? Não é nem low poly, é você aplicar isso num plano. Eu pego um modelo, eu faço um modelo de uma parede em alta definição, né? Certo? E pega as normais, uma parede em alta definição com ruído e tal, vai ter uma parede não é lisa, né? Se você pegar a parede da sua casa aí, você vai ver que ela não é lisa, ela tem uma texturazinha, tá? Ela tem uns buraquinhos, tem umas partes que é um pouquinho mais alto. Depois passe a mão na sua parede, se você nunca passou. Você vai ver que a sua parede ela tem uma textura. Tem até paredes que são feitas, são chamadas paredes texturizadas, né? Que são de propósito, né? São bem aparente, né? Certo? E eu quero criar um cenário realista para um modelo que eu estou vendendo para um cliente ou para um jogo, seja lá o que for, certo? Só que uma parede, né? Não precisa ter alta definição, né? Uma parede você pode fazer só com um plano, né? 4 vértices, né? Já serve uma parede, né? E usa o mínimo de espaço possível. Só que para ser realista, né? A parede tem que ter a bendita textura, né? Então o que a gente faz? Você gera um modelo em alta definição da parede, adiciona ruído, quer dizer, coloca, sei lá, 1 bilhão de vértices, adiciona ruído com um mapa de alturas desse, por exemplo, né? Em cima da parede, captura as normais, né? Para gerar aquela figura rosa, certo? Aí agora descarta tudo e aplica, certo? Aquela textura em cima
em cima da sua parede, certo? Aquelas normais em cima da sua parede de volta, certo? Para você dar um efeito mais realista em cima da sua parede, certo? Você pode aplicar as normais ou você pode aplicar direto a cor, né? Também seria melhor, né? Aplica direto a cor resultante da parede iluminada em cima do seu modelo, certo? Vai dar uma parede mais realista, certo? Aquela história do Uncanny Valley, né? Não sei se o Uncanny Valley vale para objetos inanimados. Depois eu vou dar uma olhada. Acho que não. Mas a gente nota de qualquer jeito. Certo? Se você tiver uma parede que é toda lisa, um branco perfeito, super saturado, todo mundo vai notar que é falso, né? Mas se você não colocar uma parede que não é lisa, que tem esses detalhes, seja das normais, certo? Ou seja de uma cor que você aplica uma texturazinha, tirando uma foto, ou gerando a iluminação, como eu acabei de falar, você vai gerar uma parede bem mais realista, que convence as pessoas que é uma parede de verdade, né? Certo? Outro tipo de mapeamento também muito usado é a opacidade, tá? Como eu já falei para vocês, existe aquela... Isso é muito comum, né? Você tem uma figura e ela, em vez de ser RGB, ela é RGBA, ela não tem aquele canal de transparência, certo? O canal de transparência é justamente esse mapeamento de opacidade, tá? Ele diz quais regiões da figura são transparentes e não. É como se fosse uma máscara, né? Aqui dá para ver ela aqui no cantinho, né? Deixa eu colocar em tela cheia de novo. Certo? Dá para ver aqui no cantinho, né? Que tem essas regiões brancas. Brancas quer dizer que é a opacidade máxima, a gente consegue ver, tá? E preto quer dizer que é transparente, tá? Que seria o quarto canal lá do nosso RGBA. Então, tem aqui uma imagem, por exemplo, acho que é de uma grade, né? Sendo que isso aqui é a imagem real da grade, né? Como é que ela tá lá no meu cenário 3D. Eu aplico uma textura de transparência em cima dela e isso aqui é o resultado, tá? As regiões que estavam mapeadas para as partes brancas permaneceram no meu modelo, enquanto as que estavam pretas, elas desapareceram. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que o meu modelo ele não foi alterado, tá? Ele não foi alterado. Meu muro ainda está lá. Eu não sei se isso aqui é um muro, se tem espessura ou não, se é um plano. Vamos assumir que seja um muro. O muro ainda existe lá exatamente do jeito que está no meu modelo 3D. Na verdade, você acha que é só um plano. O plano ainda existe do mesmo jeito que está lá no meu modelo 3D, certo? A geometria não mudou. Tudo que mudou foi que eu apliquei uma textura de transparência em cima do meu modelo, certo? É uma forma de... Para que serve esse mapeamento de opacidade? É um jeito de você colocar buracos no seu modelo sem mudar a geometria. É lógico que isso aí tem alguns problemas, né? Porque esse buraco, às vezes, era para estar produzindo sombra. Não era para estar produzindo sombra, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, mesmo aqui nessa figura 3D, que a sombra aqui ó, ainda está do plano, né? Esse aqui não está realista, né? Porque, na verdade, a sombra era para ser da grade, né? Não é uma grade que tem aqui, né? Então, isso aqui não era para ser um quadradão, né? Era para ser todo listrado, né? A luz era para estar passando por dentro desses buracos aí. Não tem buraco, né? Era para estar passando e não está passando, né? Certo? Então, mas você encontra, tá? Assim, em modelos 3D, seja profissionais ou não, porque às vezes o cara nem percebe, né? Se é o tipo de coisa que você não tiver o olho treinado, você nem percebe. Talvez alguns de vocês nem tenham percebido até eu falar. Mas isso é por isso que é eficiente, né? Dependendo do detalhe que você está querendo fazer, você consegue inserir um buraco ou vários buracos no modelo sem deformar o modelo, sem alterar o modelo. E às vezes alterar o modelo de forma dinâmica é muito mais caro computacionalmente do que você simplesmente colocar uma transparência, certo? E aí, com isso, a gente acaba a nossa aula de textura, certo?
Já acabou cores e texturas. E aí nós vamos começar a ver agora como aplicar isso no OpenGL, tá? Já viu aqui? Deixa eu colocar aqui. A gente vai começar a ver aqui no Jupyter Notebook. Vou abrir. Mas não vai dar para terminar hoje. A gente continua isso na quarta-feira, certo? Provavelmente a aplicação de textura a gente vai ver na quarta-feira. O que eu vou fazer é pegar aquele nosso modelo agora do Teapot e vou começar a explicar o código-fonte. Aí vou terminar na quarta-feira e mostrar um modelo Teapot, ou então o modelo da GES, talvez. Não sei se vai dar tempo da GES. Mas eu vou pegar pelo Teapot e aplicar uma textura nele para a gente poder discutir como é que faz. Certo? Deixa eu fechar isso aqui. Alt Lambert. Deixa eu abrir o Magnifier. Pronto. Certo? Então, algumas diferenças aqui nesse. Esse aqui é usando o primeiro Lambert, tá? Aqui a gente tem. Eu estou usando o PIR, tá? Dentro do PIR, Pirutils tem o NUMP, tá? Aqui dentro. Eu estou pegando o NUMP lá de dentro. E o resto é igual, né? Aqui eu comecei a classe, tudo igual que vocês já conhecem. Aí o que tem de diferente aqui no caso do Teapot é que eu estou abrindo, estou carregando um arquivo, tá? Esse load model, você não precisa se ater muito a isso. Isso aqui é só o comando que está lendo o arquivo do Teapot e tá gerando ele, tá? Isso aí a gente não, se vocês quiserem, a gente perderia não, mesmo demoraria um tempo explicar isso. Não sei se precisa, tá? É só ele abre o nome do arquivo para nome de leitura, certo? Só para vocês saberem como é que abre o arquivo em Python, tá? Esse comando aqui, que abre um arquivo em Python. Para ler o conteúdo do arquivo é esse aqui, tá? freadline, ele lê linha por linha, certo? Aqui, no caso, ele primeiro leu a primeira linha do arquivo, porque a primeira linha do arquivo diz primeiro quantos pets Bézier vai ter ele, tá? E esses pets Bézier são formados por 16 vértices, tá? Então, eu já crio aqui uma matriz de zeros de M por 16. Você vai ter 30 pets cada um por 16 vértices, né? Uma matriz 30 por 16. Cada linha corresponde de 16 vértices corresponde a um pet da minha matriz. Aqui eu estou lendo, né? Cada uma desses pets armazenando, né? Por uma posição da matriz correspondente. Aí depois vem uma linha que eu leio, depois que acaba a leitura dos pets, eu leio a quantidade de vértices, gera uma matriz de n por 3, né? Que vai ser a quantidade de vértices. Vou armazenar os vértices do tipo Float 32 nessa matriz, vai ser 1000 por 3, né? Vai ter 1000 vértices, cada um de 3 coordenadas, certo? Isso aqui é específico para esse arquivo, tá? Você não precisa decorar isso, não. Né? Não precisa decorar isso. Eu estou mostrando como é que é feita a leitura de um arquivo de dados. Mas essa função, load model, só serve especificamente para o modelo do Newell, tá? Eu só estou mostrando ela para vocês terem uma noção de como é que faz a leitura de dados, tá? Mas essa função aqui é totalmente inútil, a não ser para ler o arquivo do Newell. Se você quisesse ler OBJ, isso aqui já não funcionaria. É parecido, né?
E o OBJ, se você fosse ler um arquivo OBJ, né, que é o que tem a modelo da Jess, que eu mostrei essa aula, ela é um arquivo OBJ, tá? O OBJ, ele começa, a primeira linha diz qual é o nome do modelo, tá? Não vem nem dizendo quantos pets vem depois, né? Ele vem a primeira linha, dá só qual é o nome do modelo. Aí a segunda linha começa com Vzinho na frente, que aí que são a lista de vértices. Aí depois vem o VN, que é a lista de normais, VT, que é a lista de tangentes, e F, que é a lista de faces, tá? Quais são os vértices que formam as faces do modelo triangular, por exemplo. Então isso aqui já não funcionaria para ler o OBJ, mas ele é uma base. Se você quiser fazer um leitor de OBJ, você poderia fazer a partir desse programa, tá? Tem que modificar muita coisa. Mas dá para fazer, usando só o fopen, freadlines, criando essas matrizes. Você ia criar essa matriz aqui do mesmo jeito, só de vértices, ia criar uma outra matriz para normais, uma outra matriz para texturas, quando for usar textura, certo? E uma matriz para faces, né? Em vez de pets. Em vez de uma matriz de pets, né? Você ia usar uma matriz de faces, né? E aí depende, tá? Todo modelo tem, normalmente, as faces. É difícil você achar um. Pode existir, tá? Modelos que tenham polígonos diferentes, né? Que usem quadrados e triângulos. Pode, quadrados e triângulos. Mas o normal é as pessoas usarem só um tipo, tá? Ou seja, se você vai usar triângulos, usa só triângulos. Se você vai usar quadrados, usa só quadrados. Se você vai usar hexágonos, usa tudo hexágono, certo? Então, se você for usar hexágono, você sabe que vai ser uma matriz M por 6. Se for um quadrilátero, vai ser M por 4, né? Certo? As faces, né? Aqui é a projeção ortogonal, né? Aquela nossa formulazinha que eu mostrei para vocês, né? Sem usar a matriz, como é que faz, tá? Isso daqui é para centralizar, que a projeção ortogonal garante, quem se lembra, né? Garante que os meus dados, que o tipote não tem coordenadas entre -1 e 1, né? Isso ia fazer ele desaparecer da minha. Isso aqui vocês vão ter que usar se for fazer um modelador BJ, tá? Se você for pegar o modelo da GES, você vai ver que os dados delas não estão entre -1 e 1, né? Para eu colocar esses dados todos entre -1 e 1, você aplica exatamente essa. Você pode copiar do mesmo jeito que está aqui, certo? Só para transformar os vértices, não é para mexer nas normais, não é para mexer nas texturas, não é para mexer nas faces. Você só vai pegar os vértices do seu modelo e vai mudar as coordenadas usando essa fórmula, pegando o máximo e o mínimo, para deixar eles entre -1 e 1, tá? É só isso aqui que está fazendo. Depois, é bom, né? Uma vez que você fez isso, seu modelo não necessariamente vai aparecer no meio da tela, né? Mas eu imagino que vocês queiram que o seu modelo esteja no meio da tela, seja o que for, né? Quando você estiver criando seu modelo 2D ou 3D, você quer que ele apareça no meio da tela. Como é que você faz isso para que ele apareça na tela? Você faz a média, tá? Isso aqui é NP-min é média em inglês. Você faz a média de todos os vértices e aí você subtrai, tá? Isso aqui é um comando do NumPy, tá? Porque quando você faz acesso a uma matriz, vocês saberem disso também, né? Normalmente você coloca a coordenada, tá? Se eu estou acessando... Dá para escrever aqui? Tá, né? Se eu quero acessar o primeiro vértice... Caps Lock, hein? Eu quero acessar o primeiro vértice da minha lista, tá? O que eu faço? Eu faço 1, que é o primeiro vértice, aí aqui eu quero acessar o X, certo? Desse jeito aqui eu estou acessando o primeiro vértice da minha lista e o primeiro X. O X dele. Se eu quiser acessar o Y, se eu quiser acessar o Z, certo? Que a gente não criou ali em cima, né? Não é N3, não é uma matriz N3. Então, se eu quiser acessar o 1000, o milésimo vértice, o Z dele, né? O Y dele, o X dele, certo? Eu não poderia fazer isso aqui ia dar erro, tá? Porque não existe, a minha matriz não é 3, ó. Até a posição é igual, né? Ó, isso aqui é a quantidade de vértices, aqui é o máximo, as dimensões máximas do vértice, né?
Só que se eu quiser acessar os 3 dados de uma vez, como é que eu faço, professor? Certo? No NumPy permite que você, ou no PIR, né, também, permite que você use esse 2 pontos, certo? Quando você coloca 2 pontos desse jeito, você está dizendo que você vai pegar todos os dados que tem naquela dimensão. Então, aqui eu estou pegando o XYZ do milésimo vértice. Ou então, o XYZ do sexagésimo vértice, né? Dos vértices 600, né? Ou XYZ do centésimo vértice. Ou o XYZ do primeiro vértice, né? Porque o primeiro vértice é... Deixa eu passar aqui. Foi para a tela cheia, né? Coloquei sem querer. Coloquei tela cheia sem querer, perdão. De novo. Coisa chata, hein? Muito chato quando o seu computador tenta adivinhar o que você quer fazer, né? Algumas pessoas acham que isso é legal, né? Alguns programadores acham isso legal. Eu acho isso extremamente incômodo. Não tente adivinhar o que seu usuário quer fazer. Deixe seu usuário fazer o que ele quer. É tipo aquele clipezinho do Word. Tem gente que ainda não aprendeu, né? O clipezinho do Word é o cara, eu acho, o mascote mais irritado, mais odiado de toda a internet. Tem vários memes dele. Por quê? Porque ele tentava adivinhar o que o usuário do Word queria fazer e ficava enchendo o saco. E ainda assim tem programador que ainda tenta fazer a mesma coisa nos programas. Não tente adivinhar o que seu usuário quer fazer, só deixa ele fazer o que ele quer. A não ser que ele busque ajuda, né? Se o usuário buscar ajuda, aí tudo bem. Mas se ele não está procurando ajuda, não tente adivinhar. Então, aqui o que a gente está fazendo? Nesse caso aqui, eu estou pegando todas as posições X, né? Acho que eu até coloquei errado, né? Coloquei 1, 2, 3, mas em NumPy é a partir do 0, tá? Em C também, em geral, é porque no MATLAB começa do 1, em algumas outras linguagens, aí às vezes eu me confundo, tá? Mas o primeiro começa a partir do 0, né? O índice. Então, aqui eu estou pegando todas as coordenadas X, todas as coordenadas X dos vértices, aí faço a média só das coordenadas X, tá vendo? E subtraio de todas as coordenadas X dos meus vértices. Depois eu faço a média de todas as minhas coordenadas Y e subtraio de todas as coordenadas Y dos vértices. E a mesma coisa para o Z, tá? Isso garante que o seu modelo vai estar no meio. Depois do meio, que ele tem o seu modelo esteja centralizado na tela, aí você coloca para onde ele quiser. Se ele quisesse colocar na posição 1, professor, agora é só somar mais um, né? Em todo mundo, certo? E aí agora você já vai ter uma ideia, né? Você pode agora colocar o seu modelo, depois que você posicionou ele no meio, agora você pode posicionar ele onde você quiser no cenário, né? Basta você somar o vetor de translação com colocar ele para a posição que você quiser, o seu modelo, certo? Não precisa nem usar matriz de translação, não. É só pegar um vetor que soma todos os vértices do seu modelo naquela direção, tá? Se eu tenho uma bola que está no meio e quero mandar ele para a posição 1, é só somar mais um em todo mundo, na posição X, Y, Z. Certo? Tanto é que, ó, para fazer rotação, eu nem estou usando coordenadas homogêneas, né? Essas são parênteses também, porque tem gente que acha que não, tem que usar coordenadas homogêneas. Não, não tem não, cara. Tem que usar coordenadas homogêneas, não. Estou usando o modelo 3D aqui, eu faço todas as operações de rotação e tal, tudo usando só matriz 3D. Certo? E aqui né? Eu estou fazendo a rotação dos meus dados, aplicando escala, certo? Mas você não precisa se preocupar ainda com isso, porque a gente não viu matriz. Mas só aqui por cima, né? Para vocês verem o que eu estou fazendo. Eu estou criando uma matriz de rotação, 3x3.
Estou criando a matriz de escala 3x3 para o meu modelo. Estou aplicando em todos os vértices, né? Aplicando a escala, aplicando a rotação em todos os vértices, ok? E aqui embaixo é que eu gero os pets Bezier, tá? Cadê os pets Bezier? Aqui tem os vértices, os ins, certo? E aqui é como gera um pet Bezier, certo? Aqui tem a coordenada u e v, u ao cubo, né? 3 vezes u ao quadrado, vezes 1 menos 1. Você lembra aquela formulazinha que eu passei para vocês? Ó? 3 vezes u, 1 menos 1 ao quadrado vezes u. E aqui, pô, né? É ao quadrado, tá? 1 menos 1 ao cubo, certo? Sendo que aí, como você está fazendo um pet Bezier, né? Isso aqui seria se fosse só uma curva, né? Bezier seria desse jeito, tá? Como eu estou fazendo um pet Bezier, eu também tenho o for, né? É o v, né? É em 2 dimensões que eu faço isso. Para cada posição u, eu tenho um v correspondente, que também vai variar da mesma maneira. V ao cubo, 3 vezes v ao quadrado, vezes 1 menos v, 3 vezes v, 1 menos v ao quadrado, e 1 menos v ao cubo, certo? E aí basta multiplicar agora, né? Os 4, porque é uma matriz 4 por 4, né? Eu falei que meu pet tem 16 vértices, é uma matriz 4 por 4. E aí eu multiplico para cada um dessas posições, u e v, eu multiplico pelo meu vértice correspondente, e depois eu só colocar armazenar meu vértice na minha lista final, né? Depois gerei a cor correspondente, eu armazeno nela. E o índice também para poder depois pintar, né? Esses códigos aqui comentados era só um negócio que eu estava vendo se melhorava, porque do jeito que está fazendo aí, eu estou repetindo, certo? Os pets estão um do lado do outro e eles estão repetindo os vértices, tá? Você tem a mesmo vértice sendo repetido várias vezes, né? Aquilo que eu tinha falado para vocês não fazerem. O que eu fiz aí foi um script para tentar retirar esses vértices repetidos. Mas acabou que, tipo assim, mesmo retirando os vértices repetidos, tentar não, retira os vértices repetidos. Só que retirar os vértices repetidos dinamicamente dá muito trabalho e o efeito visual não mudou muito. E ficou praticamente a mesma coisa. Então eu comentei o código, mas só para vocês saberem, se vocês quiserem ver depois, né? Tá? Aí aqui é só questão para cá, depois eu já vou terminar a aula. Aqui, só para terminar essa parte do load, né? Aqui é porque tem a parte ó, que eu pego cada ins, né? No caso do modelo do Nu, os pés são sempre quadriculares, tá? São quadradinhos. Eu pego os 4 vértices do quadrado, tá? Do meu quadrilátero, e calculo a normal, ó. Como é que eu calculo a normal? É só pegar o vértice na posição C, menos o vértice A, B, C, D, né? O meu quadrado, tá? Vértice na posição C, menos a vértice na posição A, o cross product, né? De C menos A por B menos A, tá? Isso aqui vai dar o meu vetor normal. Agora um detalhe, certo? Às vezes, como nesse caso desse modelo, por isso que você vale até... Eu até estou falando um pouquinho disso, né? Pessoal que é artista, em geral, nada contra artista, tá? Mas o pessoal de artista não se preocupa muito com questões geométricas, certo? Geometria, matemática, eles não estão muito preocupados com essa questão. Então, às vezes, eles geram faces deformadas, né? Você lembra no início da nossa aula aqui, né? Quando eu postei aqueles exemplos de triângulos, né? Existe um caso de degenerado do triângulo, né? Que fica os 3 vértices na mesma linha. Existe um caso degenerado do quadrilátero, que o quadrilátero pode ficar todo invertido, né? Você lembra que eu mostrei? Eu usei um certo tempo da aula para mostrar isso para vocês. Por quê? Por causa desse momento agora, certo? Porque vocês vão pegar muitos modelos na internet, você vai ver que é muito bonito o modelo, certo? Mas aí quando você tenta calcular normal, quando você tenta calcular, fazer algumas operações geométricas nele, você vai ver que vai dar problema. Porque o artista, quando ele fez, ele não estava preocupado se o quadrilátero estava deformado ou não, se ele estava num caso degenerado ou não. E aí você vai ter ou que ajeitar isso manualmente, ou então você vai ter que tratar o erro.
Nesse caso, é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Pode acontecer de você tentar gerar uma normal e a normal dá um vetor nulo. Isso, teoricamente, se vocês pensarem, se já tiver estudado, você vê que não faz sentido nenhum, né? Como é que está dando um vetor nulo? Se era para ser um quadrilátero, se era para ser um triângulo. Como é que está dando vetor nulo? Está dando vetor nulo porque você acabou de cair num caso degenerado. Porque o NUA, quando ele fez o modelo, ele não se preocupou com isso, certo? E aí você, na hora de gerar um modelo dele, você vai ter que pegar, opa, isso aqui é um caso degenerado. Então descarta, pega um outro conjunto para calcular as normais, certo? Certo? Então na próxima aula eu vou começar a falar aqui do shader, certo? De iluminação, certo? Eu vou falar como é que a normal é aplicada, né? Tanto a normal como a textura. Esse primeiro modelo aqui ele vai mostrar para a gente como é que a normal é aplicada, mas depois eu vou pegar um outro modelo que vou mostrar, vou dar aula de OpenGL, né? Mostrando primeiro como é que as normais são aplicadas dentro dos shaders e depois mostrar como as texturas são aplicadas dentro dos shaders, certo? Normal influencia a iluminação e a textura influencia as cores, né? E, aliás, qualquer modelo de textura, tá? Porque qualquer mapeamento, tá? Porque não existe, esses aí são só os dois mais comuns, tá? O que eu falei para vocês. Tem também o de altura, né? Que eu falei para vocês. Tem também o de transparência. São os 4 mais comuns, né? Que eu falei para a aula de vocês hoje. Textura, que é cor. Normal, que é como a luz vai refletir no seu modelo. Transparência, né? Se tiver alguma região do seu modelo que é transparente. E o de alturas, né? Que é para fazer aquele deslocamento dos vértices, tá? Mas tem outros também. Tem também uma textura metálica, que é para dizer quais são as regiões do seu modelo que devem agir como metal. Você lembra que metal tem aquela propriedade que ele reflete a luz de cor diferente, né? Ele mistura a luz com a cor dele. Então, você pode ter um mapeamento que diz quais regiões do modelo são metálicas ou não, certo? Você também pode ter que diz quais são as regiões do modelo que emitem luz ou não, certo? Aí são mapas de escala cinza, tá? Nesse caso, eu até coloquei aqui, só para encerrar a aula, para vocês verem como é que seria um desses mapas, tá? Viu? Aqui, esse aí é um exemplo dele, tá? Ó. Tá aí no rosto da menina, ó. Isso aqui é, no caso, parece que é um mapeamento como é que é o nome dele? Não sei se é gloss. É uma propriedade. É só aqui só está mostrando as regiões que tem pele, tá? Tem pele humana. Quer dizer que é uma propriedade, é uma máscara que serve para aplicar algum efeito de iluminação que eu quero que aplique só na pele da menina. Eu não quero que aplique na roupa, certo? Essas regiões pretas aqui são roupas. São regiões que têm roupa. Aqui as regiões claras são onde tem a pele da Jess, tá? A pele da Jess, essas regiões claras aqui. Aí eu vou até mostrar isso depois no Blender para vocês. Ele mostra que eu quero fazer um filtro que aplique uma iluminação diferente só na pele humana, porque a pele humana ela é um pouquinho diferente do nosso de uma camisa, né? Porque tem água, tem suor, né? Pode ter suor, né? Na verdade, ela pode se portar um pouquinho diferente de uma camisa, né? Que não tem glândulas sudoríparas, por exemplo. Certo? Então, com isso, a gente acaba a aula de hoje. Sei que... Ixi, tem gente querendo entrar agora que eu ouvi, desculpe. Mas eu vou publicar a aula, ainda não publiquei a aula de quarta-feira passada, mas eu também vou publicar ela, certo? Vou primeiro publicar ela e depois publico essa ainda essa semana. Mas essa semana, agora, com certeza, eu vou publicar mais duas listas, certo? Uma de cor, que eu não publiquei na semana passada, que era para ter publicado. E eu posso dar um prazo a mais, tá? Para vocês, em vez de entregar junto com o trabalho, vocês entregam uma semana até depois do trabalho, tá? As listas, já que eu me atrasei. Aí eu vou passar uma lista de cor e uma lista de texturas, tá? Uma lista sobre cor, uma lista sobre texturas. E na aula de quarta-feira a gente vai ver como aplicar os mapeamentos, né? Não somente as texturas, mas como aplicar qualquer mapeamento que vocês queiram no seu modelo 3D, tá? Seja no OpenGL, seja no Blender, seja onde for. A ideia é que você faz uma associação, né,
a ideia é sempre essa, né? Fazer aquela função objetora que associa um pixel a um vértice, né? Como é que eu associo o pixel, a informação de um pixel a um vértice? Certo? Essa é a ideia do mapeamento, fazer um mapeamento 1 para 1, né? De pixel e vértice. E dá, né? Usando aqueles processos de parametrização, decal mapping, né? Transformação, etc. Você consegue fazer isso. E interpolação, né? Eventualmente.